Vocês precisam entender que só existe duas fases distintas da vinda de Cristo, só na perspectiva do pré-milenismo dispensacionalista. O amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo histórico não acreditam nas duas fases da vinda de Cristo. Só existe duas fases na perspectiva do pré-milenismo dispensacionalista: arrebatamento da igreja e a vinda de Cristo em glória. O arrebatamento é a primeira fase. Ela ocorrerá de forma invisível, súbita. E a segunda fase será em glória, será visível. E o texto bíblico, ou um dos textos bíblicos que dão legitimidade, que dão fundamentação bíblica ao pré-milenismo dispensacionalista, é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, que diz assim, olha: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e voz de trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados ao encontro de Jesus nos ares. Então observe que a palavra arrebatamento está no texto, e está explícita no texto. Para negar o arrebatamento da igreja, é preciso desconstruir o que Paulo diz aqui de forma muito enfática e com muita precisão. Arrebatamento, ou seja, tomado de forma brusca, que arrebatar significa tomar com violência. Tomar com violência. E nessa perspectiva aqui que nós estamos colocando, nessa perspectiva pré-milenista dispensacionalista, existem 3 ressurreições. A primeira vai acontecer aqui no arrebatamento, os mortos em Cristo, entendeu? Eles receberão um corpo incorruptível, imortal, entendeu? Incorruptível e imortal. Diz, olha, que o que é mortal será revestido de imortalidade, e o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Então, corpo imortal, corpo incorruptível. Agora, depois do arrebatamento da igreja, surgirá no cenário mundial o anticristo. E ele assentará no templo de Deus e vai ostentar como se fosse o próprio Deus. Entende? Como se fosse o próprio Deus. Este relato está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 4. Aí mostra que o anticristo vai assentar no templo de Deus e vai ostentar como se fosse o próprio Deus. E ele vai fazer uma aliança de paz com Israel e com toda a terra para buscar sustentáculo político, credibilidade religiosa. A grande tribulação é um período de 7 anos, de uma semana. Aí você colocou bem, viu, Lima? Se as 70 semanas de Daniel faz parte da escatologia bíblica, eu diria que sim. É o ponto nevrálgico da toda a escatologia bíblica, é as 70 semanas de Daniel. E para compreender todos os eventos escatológicos e colocá-los em ordem cronológica, você pega por base a ordem de Artaxerxes para reconstruir Jerusalém. Olha, o anjo disse assim para Daniel: 70 semanas estão ordenadas ou determinadas. Ele cita ali 7 razões. É isso? 70 semanas proféticas equivale a 490 anos literais. Então essa profecia tem início com a ordem de Artaxerxes. E quando Cristo entra em Jerusalém, conforme o relato de Mateus, parece que é no capítulo 21, né, Lima? 21, ele entra em Jerusalém e é aclamado por todos.
e ali cumpre 69 semanas. Da profecia das 70 semanas. 483 anos literais. É isso? 69 semanas proféticas e 483 anos literais. É isso? E quando a igreja sai da terra, que inicia a grande tribulação, ali vai iniciar a última semana das 70 semanas de Daniel. E uma semana profética equivale a 7 anos literais. Então a grande tribulação é um período de uma semana profética e de 7 anos literais. Eu não sei se Cavalcante, Lima, Lênin, Cardoso estão compreendendo. O assunto é meio complexo, mas se você prestar atenção, Deus abre o entendimento. Olha, lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 15, Jesus fala de uma abominável desolação. E sobre esta abominável desolação, Daniel também profetizou. Só que a profecia de Daniel cumpriu-se lá nos dias de Antíoco Epifânio, quando ele profana o templo de Zorobabel, colocando um porco em homenagem a Zeus. E quando Cristo profetiza aqui sobre essa abominável desolação, ela vai se cumprir no período da grande tribulação. Da grande tribulação. Durante o período de grande tribulação, durante os 3 primeiros anos e meio, a metade de um tempo, o anticristo vai estar sentado no templo de Deus, mas os judeus vão olhar para o templo e vão descobrir que quem está sentado lá não é o Machia, é o impostor cruel e sanguinário, é o anticristo. Aí o anticristo violará a aliança de paz e revelará sua verdadeira personalidade e vai mostrar quem de fato ele é. Aí virá o período de grande tribulação. Aí Cristo disse que haverá aflição como nunca houve em toda a história da humanidade. Em toda a história da humanidade. Aí, quando há a segunda vinda, aí nós vamos ver a segunda vinda dele agora. No final da grande tribulação, das 70 semanas de Daniel, da abominável desolação, no final, aí os judeus vão levantar um clamor para os céus e Cristo surgirá nas nuvens. Aí será a parousia de Cristo. Aí é que Daniel diz que os mortos ressuscitarão. Aí virá a segunda ressurreição, hein? A segunda ressurreição. Que a primeira é no arrebatamento. Daniel capítulo 12, a partir do versículo 1, diz que uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para o castigo eterno. A ressurreição gloriosa de crente e a ressurreição ignominiosa de ímpios. Mas todos ressuscitarão. Aí quando Cristo surgir nas nuvens, vai acontecer o livramento dos judeus e a sua conversão em massa. Em massa. Agora, você quer ter uma compreensão melhor desses eventos escatológicos? Faça uma contextualização ou um paralelo de 3 textos da Bíblia. Primeiro você vai pegar por base Atos capítulo 1, versículo 11. Depois Mateus 24, 29 e 30 e Zacarias capítulo 14, versículo 5. Atos no capítulo 11, primeiro versículo 11, você vai ver, Cavalcante, a ascensão de Cristo aos céus. Ele subindo aos céus de forma bem lenta, até que as nuvens o ocultaram. Os varões olhavam e os anjos anunciaram: ele voltará assim como vistes ir. Então, da mesma forma que ele subiu aos céus, ele haveria de voltar. Agora, só observa aqui em Mateus, no capítulo 24 de Mateus, versículo 29 e 30, diz assim, olha: e logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade,
as potencialidades do céu serão abaladas. Diz o versículo 30, então surgirá Jesus com poder e grande glória. E todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo dos céus. Dos céus. Então ele ascendeu aos céus e ele voltará do céu. Ele foi com os... Ele vai levar os seus. Ele vai levar aqueles que são dele. Ele vai levar para o céu. E ele voltará do céu com os mesmos santos. Veja aí, você já viu, né? Zacarias capítulo 14, versículo 4. Não leia porque não vai dar tempo, o vídeo não pode ficar longo. Nós vamos fazer somente citações, leitura de textos, não. O que diz o profeta menor Zacarias? Veja o versículo 4 primeiro, 14, 4. Ele diz que os pés de Cristo tocarão no Monte das Oliveiras. É isso? E este monte, de forma assombrosa, de forma inexplicável, porque trata-se de um axioma, e axioma não se explica, o monte vai fender, vai rachar. E no versículo 5, na parte B, diz o seguinte, então verão, vindo com os santos, o Filho do Homem. Ele virá dos céus com os santos, o Filho do Homem. Então você observa aí que ele ascendeu aos céus e ele voltará dos céus. Ele vai levar os seus e voltará com os seus. Com os seus. Na vinda de Cristo vai acontecer, olha, o livramento dos judeus, na vinda dele em glória, o livramento, a sua conversão em massa, a batalha do Armagedon, que é Megido, né? É Megido, é um local de contendas, né? Uma grande contenda entre Cristo e as nações inimigas de Israel, está lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 16, e ele virá também para estabelecer na terra o reino milenial, o reino de teocracia. Então, quando Cristo surgir nas nuvens, no finalzinho da grande tribulação, Israel vai olhar para os céus e vai receber um grande livramento, porque Israel vai estar sendo oprimido pela tirania do anticristo. Quando não mais suportar o sofrimento, levantará um clamor, então surgirá Jesus nas nuvens. Isaías no capítulo 25, a partir do versículo 9, você vai ver um relato sobre o livramento e a conversão de Israel. Aí diz que os judeus olharão para os céus e vão dizer, aí está o Deus que nós aguardávamos. Na sua salvação alegraremos e exultaremos. Sim, mas ali é que eles vão se converter também. O livramento e a conversão, dois fenômenos ocorrerão simultaneamente. O livramento dos judeus e a conversão deles em massa. Quando Cristo surgir nas nuvens. Entende? Aí você, sim, os crentes, se haverá salvação de crente durante a grande tribulação. Vamos ver o que a Bíblia diz no livro do Apocalipse, no capítulo 7. Capítulo 7, versículo 13 do Apocalipse. Você quer saber se haverá, durante a grande tribulação, se haverá salvação de crente, né? Diz assim o versículo 13 do capítulo 7 do Apocalipse. Não, deixa que eu leia, que eu vou ler rápido, o vídeo não pode ficar tão longo. Um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de branco, quem são eles? E de onde eles vêm? A pergunta. Agora veja o versículo 14. E eu lhe disse, Senhor, tu sabes. E ele me respondeu, estes são os que vieram da grande tribulação e tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Diz o texto que bem-aventurado é aquele que participa da primeira ressurreição. E a primeira ressurreição vai ser arrebatamento da igreja. Primeira ressurreição. Bem-aventurado. Então esses aqui são os crentes que não participaram da primeira ressurreição, não foram arrebatados e ficaram para a grande tribulação. Aí a visão foi essa. Quem é este povo? De onde ele vem?
Este é o povo que veio da grande tribulação. Da grande tribulação. E ele teve as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Então isto aqui, irmãos, isso está explícito no texto. Isso aqui não é um pressuposto teológico, certo? Isso aqui está explícito no texto. Eles vieram da grande tribulação e tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Aí você perguntou, Helene, se o milênio vem para a terra. Olha, a terceira ressurreição ocorrerá depois do milênio. Não vamos entrar em minúcias, em detalhes. Bem? Não, em detalhes não. Olha, João viu aqui no capítulo 21, ele viu a cidade de Jerusalém descendo do céu, da parte de Deus. Diz assim, olha, eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém de Deus que descia do céu, adereçada para seu esposo, ataviada para seu esposo, descendo do céu. Então a terra será celestializada. A terra será celestializada. Abacuque diz que a terra será cheia da glória de Deus. Isaías diz que assim como as águas cobrem o mar, a glória de Deus transbordará e inundará a terra, porque todos terão o conhecimento de Deus. Qual foi a pergunta sua, Helene? Se durante o milênio Satanás vai estar, sim, nessa perspectiva que pré-milenista, o diabo vai estar amarrado só no milênio. Aí já é na perspectiva amilenista, que o diabo já está amarrado. Ele já está amarrado. Aí acredita-se o pré-milenismo, mas o pré-milenismo não, o amilenismo. Creio que o diabo já está amarrado. Agora o pré-milenismo dispensacionalista, não. Creio que o diabo vai estar amarrado no milênio. E diz Apocalipse capítulo 20, versículo 7, que depois do milênio, importa que o diabo seja solto por um curto espaço de tempo e voltará a enganar as nações. Mas no milênio ele vai estar amarrado. A terra será celestializada. Aí você perguntou se haverá pecado no milênio? Sim, mas não vamos entrar em minúcias, não vamos entrar em detalhes. O fato é que Deus vai atender às orações de milhões de pessoas que, independentemente de religião, oram a Deus assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. E em seguida vem o que, Helene? Venha o teu reino. Então a terra será celestializada, os céus virão para a terra. E somente depois do milênio que Satanás será solto. Aí João viu, né, a Jerusalém de Deus descendo do céu, ataviada, e da parte de Deus, ataviada, preparada, né, como noiva para o seu esposo. Então você pode observar que entre essas correntes escatológicas existem alguns pontos que são semelhantes, mas existem pontos que são divergentes, são discordantes. Eu, por exemplo, eu acho que a corrente escatológica mais convincente, mais coerente é o pré-milenismo dispensacionalista. Mas eu não quero tornar desprezíveis nem o histórico, nem o amilenismo e nem o pós-milenismo. Essas correntes, elas são somente, eu repito, são chaves hermenêuticas, ajudam muito. Agora, o que é absoluto aqui é o milênio. É isso que é o milênio. Observa que 700 anos antes de Cristo, o profeta messiânico já profetizava sobre o milênio, né? Antes dele nascer. 9:6 de Isaías, um menino nasceu, um filho nos deu, e um governo, um milênio, um principado está sobre a sua responsabilidade. Aí ele começa a fazer adjetivações, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Não, Helene, é o seguinte, antes do pré-milenismo dispensacionalista, a corrente predominante era o pré-milenismo histórico, né? Era histórico, mas com dois precursores dessa corrente escatológica foram dois, né? Foi o John Nelson Darby e Scofield, mas eles foram somente expoentes dessa corrente, somente precursores, né? Dessa corrente de pensamento
dispensacionalista. Já o pré-milenismo histórico se baseia no aliancismo, né? E o aliancismo já é uma corrente mais alegórica. Né? E o dispensacionalismo já é uma corrente de pensamento mais literal. Então existe essa diferença. Entendeu? Porque os eventos escatológicos não estão em ordem cronológica na Bíblia. Essas correntes escatológicas, elas surgem exatamente para interpretar os eventos escatológicos e colocá-los em ordem cronológica. Ordem cronológica. Entende? Então elas têm grande relevância para a interpretação da Bíblia. Entendeu? Eu não posso absolutizar o que eu acredito. Eu acredito no pré-milenismo dispensacionalista. Mas o pré-milenismo histórico tem a sua importância, o amilenismo também, e o pós-milenismo também. Não dá tempo de você ler não, porque o tempo já se foi.